O que dizer de um final de série tão épico como esse, pessoal? Uma série levada a sério como obra, sem esse pós-modernismo tosco que tem ridicularizado as produções da Disney ultimamente. Vem comigo para a análise desse último episódio da segunda temporada de Loki com spoilers. Fala pessoal, sou eu Marcelo e você está no canal Tá Sabendo, sejam bem-vindos. Galera, esse final de temporada do Loki foi de explodir nossos miolos. Loki aprendeu a controlar seus deslizes temporais e se transformou no personagem mais poderoso do UCM. É isso mesmo pessoal, ele virou o senhor do tempo e da vida. Mas antes só peço a vocês o joinha, que me ajuda muito pessoal. Muito obrigado. Loki. Cara, o Loki, ele aprendeu a viajar no tempo com o corpo e mente, até o ponto exato onde o seu corpo está, quer seja no passado ou futuro. Antes, quando isso acontecia, nós víamos dois Lokis em cena. Dessa vez ele consegue ir até o ponto exato onde está o seu corpo. Com isso, ele tenta por diversas vezes resolver a equação do TA. Só que em toda tentativa o Victor Timely morre e o TA explode. Então, para ser mais rápido e evitar o pior, Loki busca aprender física, só que isso levará séculos. E nesse ponto nós vemos o quanto ele está disposto a salvar a AVT e seus amigos, até aprender física, estudando séculos. Séculos de viagem no tempo. Gente, Loki viveu séculos aprendendo física para poder salvar pessoas. É um Loki totalmente diferente daquele Loki do UCM, apesar de serem a mesma pessoa. E claro que após tantos anos de estudo, ele virou um gênio e conseguiu criar um multiplicador para colocar no TA. E ele explicou tudo direitinho ao Victor Timely o que ele teria que fazer. Depois de tanto tentarem, eles finalmente conseguiram. Só que o TA voltou a ficar instável, porque as ramificações estão se multiplicando em uma escala infinita. E o TA não foi projetado para isso e ele explode, levando o Loki a fazer o improvável, pessoal. Deslizar no tempo até o último episódio da primeira temporada para evitar que a Sylvie mate o Aquele que Permanece. Aquele que Permanece. Esse é um mito. O cara é um vilão gigantesco. Quando ele falou que pavimentou a estrada, ele não estava brincando. Ele estava muitos anos à frente do Loki e da Sylvie, mas muitos anos mesmo. Bom, o Loki tem um belo dilema pela frente. Aliás, se ele quer evitar que a Sylvie mate o Aquele que Permanece, ele terá que matá-la. Só que enquanto ele só tenta pará-la, ela sempre o derrota e mata o Aquele que Permanece. Só que quando o Loki fala para Aquele que Permanece porque ele não faz alguma coisa para evitar de ser morto, aí ele simplesmente para a Sylvie no tempo. Galera, ele podia ter feito isso desde o começo, ele só não fez porque ele queria ver até onde o Loki iria chegar. E ele percebeu os deslizes temporais do Loki e perguntou como as coisas estão no futuro. O Loki disse que não conseguiu evitar a explosão do TA por causa das infinitas linhas do tempo que estão aparecendo, e que o Victor Timely disse que era um problema de escala. O Aquele que Permanece então perguntou como estava o Victor Timely, e se ele ainda estava gaguejando, mostrando como ele conhecia bem o Victor, e conhece mesmo. Em algum momento da Guerra Multiversal, ele já deve ter esbarrado com o Victor. Só que o Aquele que Permanece disse que o problema não é a escala. O TA está programado para resetar as linhas temporais a mais e manter apenas a linha do tempo principal. É um mecanismo de defesa para manter uma única linha do tempo. Ele vai resetando as outras, ou seja, as ramificações estarão sempre morrendo. E o Loki terá que fazer uma escolha difícil, afinal, o Aquele que Permanece só está sentado naquela cadeira porque ele está disposto a tomar as decisões difíceis. E agora o Loki terá que matar a Sylvie, para o Aquele que Permanece viver e continuar protegendo a linha do tempo sagrado, ou ir pelo caminho mais difícil, que é não matá-la e deixar a guerra multiversal estourar. Uma guerra impiedosa onde muita gente vai morrer. Galera, que diálogo maravilhoso, diálogo de personagem grande, e temos que bater palmas para a atuação do Jonathan Majors. Ele é um baita de um ator. Sei que ele está envolvido em polêmicas, mas o cara entrega muito e você consegue ver uma personalidade diferente em cada um de seus personagens. E olha que ele está vivendo muitos personagens na Marvel. Só peço a Dona Marvel que em todo filme que tiver o Kang ou alguma de suas variantes, ela mantenha esses mesmos roteiristas da série. Que roteiro bom! Então, quando Aquele que Permanece pensou ter deixado o Loki sem opções, o Loki para o tempo e diz para ele que não é a primeira vez que eles têm aquela conversa. Cara, galera, a minha cabeça na hora explodiu. É isso! Loki deu um tapa sem luva na cara do Aquele que Permanece. E mesmo que as variantes dele já estejam por aí,
o Loki deixou claro que iria pelo caminho mais difícil. Esse é o Loki, o cara que também sabe tomar as decisões difíceis. Galera, na boa, nessa cena você percebe que o diálogo é um diálogo maduro. Não é que aquele que permanece não quer morrer. Ele quer evitar a guerra justamente por ter noção de como são impiedosas suas variantes. Lembrando que nessa adaptação, aquele que permanece é o Imorto dos quadrinhos, que é a variante do Kang do futuro que se redime de seus erros e fica protegendo a linha do tempo sagrada, trabalhando para os Guardiões do Tempo. E na série, aquele que permanece só quer proteger a linha do tempo sagrada, independentemente da decisão que tenha que tomar, mesmo que ele tenha que apagar as memórias das pessoas como fez com os funcionários da AVT. O fardo de um glorioso propósito. O Loki tem uma conversa maravilhosa com Mobius, quando ele foi preso pela AVT ainda na primeira temporada. Quando Mobius está interrogando, ele tem um deslize temporal e chega ali naquele exato momento, e pergunta para o Mobius como ele decide quem vive ou quem morre. Mobius disse que quem decide isso são os Guardiões do Tempo e que eles precisam sempre seguir o protocolo, que na AVT não existe conforto, mas sim o fardo de sempre ter que fazer o que é certo, mesmo que isso na maioria das vezes seja desconfortável. Mais um diálogo brabo, galera. Nem parece a Marvel. É a Marvel mesmo? Aí vem mais um diálogo daqueles, que é quando o Loki vai até a sala do Obi, através de um deslize temporal, e todos estão sendo espaguetificados. Quando chega na hora da Sylvie, o Loki para o tempo. A Sylvie pergunta o que aquilo significava. O Loki diz então para ela que ele conseguiu controlar seus deslizes temporais. Ele então diz para ela que tudo está morrendo e que ele está sem opções, pois já havia tentado de tudo, e que a única maneira que tinha era evitando que ela matasse aquele que permanece. Na hora, a Sylvie diz para ele que ele vai ter que matá-la, e que ela não daria a bênção dela para isso, e que na linha do tempo sagrada também acontecem mortes, atrocidades, mas que ela preferia morrer lutando ao invés de viver em um pesadelo onde tem alguém controlando tudo. Pessoal, esse episódio está repleto de diálogos maravilhosos que não víamos há muito tempo na Marvel. Por um breve momento, a Marvel deixou de ser galhofa e voltou a ser levada a sério. Loki então tem mais um deslize temporal e volta para a AVT, já sabendo o que teria que fazer pelos seus amigos. Então ele decide ir até a rampa do TA, e ele vai usando magia e seus deslizes temporais, para não ser afetado pela radiação temporal. Quando achamos que suas roupas estão sendo desintegradas pela radiação, que nada, ele estava apenas colocando o seu traje de Loki, com os chifres e tudo. Pessoal, que cena épica, quadrinho puro. Eu não vi uma cena tão quadrinho assim na Marvel desde o primeiro filme dos Vingadores. Muito boa essa cena, CGI, fotografia, iluminação, tudo muito top, o que elevou muito a qualidade da série. Top demais. Então Loki destrói o TA e vê que as ramificações estão morrendo. O Loki consegue ver a rocha onde ficava o castelo daquele que permanece no final dos tempos, através de uma fenda. Ele começa a subir as escadas e até desaparecer através da fenda. Loki, Senhor do Tempo e da Vida. Ao ver que as ramificações estão morrendo, Loki começa a tocar uma por uma e dá vida para elas. Ele sai arrastando todas. Elas vão formando uma capa para ele e ele começa a subir na rocha. Então ele senta no trono, junta todas as ramificações, dando vidas a todas ao mesmo tempo, e elas viram a árvore Yggdrasil, a árvore da vida, e o Loki fica no meio do trono. Galera, o que foi isso? Minha cabeça explodiu. O deus da trapaça agora virou o deus do tempo, pode se mover através do tempo e espaço, e as ramificações, os outros universos da Marvel, só tem vida por causa da vida que o Loki está dando para eles. É como aquele que permanece disse: para sentar naquela cadeira, tem que tomar decisão difícil, e o Loki se sacrifica para que seus amigos tenham vida. Galera, o Loki trapaceiro agora entendeu que ter poder não significa nada se não puder tomar a decisão certa. Mas o triste de tudo isso é ver que após construir amigos, ele acabou novamente sozinho, com o fardo de um glorioso propósito. No vídeo passado eu disse que talvez o glorioso propósito do Loki seria livrar as pessoas da AVT do domínio do aquele que permanece. Mas vai muito além disso, pessoal. Pelo que eu entendi, o multiverso da Marvel agora só existe por causa do Loki. É ele que dá vida para esse multiverso. Poxa, o Loki era rejeitado pelos Asgardianos, esnobado pelos Vingadores, e agora o cara rege a vida. Isso é muito para eu assimilar.
Mas se tratando do ciclo da vida, pode ser que o Loki tenha criado o Castelo da Pedreira. Até porque depois que o castelo foi destruído, o multiverso, ao mesmo tempo que se expandia, ele também morria. Deu para perceber que o fim dos tempos serve para controlar todo o tempo, embora que não mais com a tirania que aquele que permanece controlava, até porque ele podava as ramificações para não enfrentar ele mesmo, para evitar a guerra multiversal. Já o Loki decidiu dar uma oportunidade para que o multiverso enfrente a guerra e viva sua vida. A nova AVT. A AVT agora tem uma nova função: encontrar as variantes dos Kangs. Inclusive, o episódio já no final faz menção ao Kang de Quantumania, mas o Mobius diz para a B15 que o problema já foi resolvido no universo 616. Isso mostra que o filme Quantumania se passou depois de Loki. Isso é uma estratégia ótima para se esquecer tudo o que aconteceu ali. Marvel, você vai trabalhar o Kang em alguma obra? Chama a equipe de roteirista da série do Loki, por favor, porque o conquistador desse filme Quantumania é horroroso. Na nova AVT, cada um continua com as suas mesmas funções. B15 comanda as ações. O Obi agora subiu para o andar de cima e ele escreveu a segunda edição do manual da AVT. Agora sim é um best-seller. Casey permanece auxiliando o Obi. Já o Mobius decidiu ir até a sua linha do tempo e ver como é a sua vida. E é uma cena maravilhosa, pessoal. A Sylvie chega e pergunta para ele o que ele vai fazer agora. E ele simplesmente responde que vai ficar ali deixando o tempo passar. Poxa, na boa, pessoal, depois de viver tantos anos fora do tempo, agora ele só quer deixar o tempo passar. Magnífico. Já a Sylvie diz que vai ficar por aí e viver. Enfim, viver. Victor Timely e Ravonna. Vou começar pela Ravonna, pessoal. Essa apareceu caída no limbo e recebeu a visita do Alioth. Em teoria, ela teria que morrer. Mas como ela e o Aquele que Permanece já o dominaram uma vez antes, nada impede que aconteça de novo. Agora, se ela passar pelo Alioth, ela chegará na Pedreira no final dos tempos e encontrará a Yggdrasil e não mais o castelo do Aquele que Permanece. Já o Victor Timely, esse não apareceu mais da metade do episódio para o final. Tudo indica que ele pode ter retornado para a sua linha do tempo. Se ele voltou sabendo de muita coisa. Agora, pode ser também que tenha ficado preso na AVT. Afinal, a AVT agora está caçando as variantes do Kang, e ele é uma. Já no ano de 1862, quando criança, o Victor Timely não recebeu mais o manual da AVT, o que pode mudar o Victor Timely daquela realidade em relação aos seus conhecimentos da AVT, mas pode ser que mesmo assim ele se torne aquele que permanece. Afinal, isso já aconteceu antes, pessoal. Ufa, galera, essa análise ficou grande, mas fiz com carinho que vocês e essa série maravilhosa merecem. Só peço para vocês se inscreverem no canal com o sininho ativado. Tem mais novidades chegando no canal, e uma das formas de vocês receberem é estando inscritos no canal. Obrigado, tamo junto e até a próxima!